Pessoal, vamos lá então? Vou fazer uma revisão com vocês de tudo. Se vocês verem que tem necessidade de eu ir rabiscando no quadro, fazer um resumo, a gente faz. Se não, mas no intuito aqui é de relembrar mesmo. E se tiver ficado alguma dúvida ou alguém não tiver vindo em uma determinada aula, esse é o momento de perguntar, tá? Algumas partes eu vou só ir passando, falando, né? E assim a gente vai vendo, tá? Na última aula nossa a gente viu os protocolos de redes, né? E na aula de sexta-feira nós vamos ter atividade avaliativa valendo 20 pontos, tá? Lembrando que será a nossa primeira atividade, tá? Uma no final desse mês de setembro, valendo 20 pontos. Uma no final de outubro, valendo 20. Uma no final de novembro, valendo 20. E uma provavelmente na primeira semana de dezembro, valendo 40 pontos. Tá? Aquele mesmo esquema, a última semana de aula, recuperação de 100 pontos e entrega de notas, né? Então, quem for aprovado antes, provavelmente lá para o dia 10 de dezembro, mais ou menos, já vai estar de férias. Você já sabe que dia que vai ser a formatura? Provavelmente 17 de dezembro, no sábado. Isso. Eu tenho que avisar no sábado. Tá? Provavelmente o curso termina na sexta, dia 16, e a formatura será no sábado, dia 17. Vai ser de manhã? Geralmente por volta de 10 horas. Da manhã? Da manhã. Não é pra bater no sábado, 5 horas da manhã. Aí você já olha isso para deixar programado, é porque... Aqui normalmente são 2 horários, uma é na parte da manhã e na parte da tarde. Então, vão formar as 4 turmas do Trilha, né? Então, vai ser uma formatura só pro Trilhas, de manhã. Pensa no lado positivo, acaba 1h30, 2 horas, você pode beber e aproveitar. Tá? Gente, o primeiro capítulo nós vimos introdução à rede de computadores e o primeiro tópico foi comunicação de dados, né? Não sei se a Fran não veio, eu não vou lembrar quem não estava presente não, mas eu sei que tinham poucos alunos, né? E aí eu comecei falando sobre a questão de dados, né? Banco de dados, né? O que é dado, né? Dado é informação, né? Se eu tiver escrito 1, 2, 3, 4, 5 é um dado, né? Mas o que eu vou fazer com esse dado? Ele tem uma utilidade? Ele é uma sequência numérica? Ele é um número de telefone? Né? Então, é um dado, vamos dizer assim, com sentido, né? Tem que ter um sentido, tá? E aí, a comunicação de dados em redes de computadores, eu achei até um pouco errônea, né? Porque já começou com o conceito e a gente nem viu o que é rede de computadores, né? Mas seguindo a ementa, depois eu vou fazer um breve resumo aí de rede de computadores, né? Essa comunicação de dados é a troca de informação entre 2 ou mais pontos, utilizando uma linguagem de protocolos e um meio de transmissão, né? Que pode ser delimitado por cabos, né? O cabo de par traçado, o cabo coaxial ou fibra ótica, né? Ou não delimitados, que aí no caso é satélite, infravermelho, micro-ondas de rádio ou Bluetooth, né? Então, para existir essa comunicação de dados, eu preciso ter uma rede de computadores, né? E aí, se eu faço uma rede com cabo crossover com 2 equipamentos, eu tenho uma rede, tá? Aí aqui, né, eu falei um pouquinho aí sobre os protocolos, né? HTTP, DNS, TCP, IP. Mais para frente a gente vai ver, né? Acho que, se não me engano, foi na 4ª, 5ª aula, foi só sobre protocolos, né?
Trouxe nessa primeira aula para vocês verem, né, um cabo coaxial, a fibra ótica, um cabo de rede. Tá? E aí, como que ocorre essa troca de informação? Né? A Fran vai me mandar uma mensagem, ela envia e eu recebo. Né? Essa troca de informação, a gente faz uma analogia comparando aos correios. Né? O útil vai me mandar uma carta, ele precisa ter meu endereço, né, para saber onde eu moro, para me enviar essa correspondência. E nessa carta ele tem que escrever o endereço dele. Né? Por quê? Porque quando eu for responder essa carta, eu tenho que encaminhá-la para um endereço. Né? E aí eu costumo falar o quê? Né? Cada região tem o seu tipo de endereço. Né? Não sei se vocês sabem. Vocês sabiam que em Portugal, para a gente enviar uma carta, a gente tem que colocar se a pessoa mora do lado direito ou lado esquerdo da rua? Vocês sabiam disso? Tem que colocar. Meu irmão, uma época, morou lá, e aí eu ficava até brincando, né? Eu tô assim, mas e se o correio, se o carteiro estiver do lado oposto? Como que ele vai saber qual que é direito e qual que é esquerdo? Né? Não tem nada a ver, mas é uma coisa que a gente pensa. Tá? Aí, aproveitando, falando um pouquinho para vocês da história de rede de computadores, né? Luciana, então, por exemplo, aí você falou assim, que se quiser mandar uma carta, tem o endereço. Nesse caso, como que fala na questão do computador do outro? Eu vou usar, no caso, os protocolos e a parte lógica, que é os equipamentos e os cabos, né? Ou a rede sem fio. Tá? Nesse caso aqui, que a gente fala esse meio físico aqui, né? Aqui, no caso, vamos supor que você está me mandando um e-mail, né? A rede vai utilizar os protocolos, mas eu também vou precisar de um meio, né? Ela vai por fibra, ela vai por satélite, ela vai por cabo coaxial. Né? Ela vai de um computador para outro, de um computador para um telefone. Né? Aí isso a gente fala que é a parte lógica. Tá? Aí eu coloquei um timeline da rede de computadores. Aí só pegando alguns pontos, né, importantes, depois eu até coloquei ela grandona aqui, né? As primeiras redes, né, surgiram no final dos anos de 1950, né, em universidades. Então, a Universidade da UCLA tinha sua rede, né, e aí, mais ou menos em 1970, o MIT e Harvard viram que precisava trocar comunicação entre as universidades. Né? Então, você pensa para você ver, no final dos anos de 1950 para 1970, é quase 20 anos. Né, para conseguir criar uma rede. Né? E aí, foi se criado com que intuito? Né? Segunda Guerra Mundial. Né? Então, se investiu em comunicação, né? E aí, mais ou menos em 1978, 73, aqui, ó, foi criada a ARPANET, né? Que foi nossa primeira rede. Tá? Demorava muito, né? 73 para 83, que foi criado o primeiro protocolo, né? 10 anos para fazer uma descoberta, uma evolução, né? E aí, nos anos 90, né, vamos dizer assim, 1990, com a popularização da internet, né, deu um avanço. Então, de 90 para cá, fez um boom, tá? Obrigada. Deixa eu ver o que tem de importante aqui. Não tem nada assim, não. Aí um pouquinho na história de rede de computadores, como que avançou, né? Aqui vocês podem ver que se trata até de 2007. Né? Depois de 2007, por exemplo, o marco aí de 2007 foi o lançamento do iPhone. Né? E junto com o iPhone, não foi só a tela de toque que evoluiu, foi a rede que deu um salto, né?
Nessa época aí, gente, ainda demorava um pouquinho, né? O iPhone foi lançado em 2007 nos Estados Unidos e em 2012 que foram chegar os primeiros telefones com tela de toque no Brasil, né? Então, ainda era um pouquinho demorado, né? Não era igual lá atrás, que era 10 anos para criar um protocolo, mas ainda demorava a chegar, né? E de 2012 para cá foi outro salto, né? Hoje o iPhone, sei lá que iPhone que tá, acho que é 12, 13, sei lá, né? Se bobear, né? Lança ele hoje mundialmente e a gente consegue comprar, né? Sem ter que pedir da China e esperar 2, 3 meses para chegar, tá? Junto com o iPhone aí, 2007, né, eu vou falar aí de 2007 até 2010, né, outra evolução que teve foi a computação em nuvem, né, foi salvar esses dados, trabalhar, salvar vídeos, né, a rede sem fio em si, né, da computação em nuvem, tá? Aí falando, né, de redes de computadores, né? Um conceito que a gente fala, né, de redes é a rede mesmo. Eu não sei desenhar não, tá, gente? Mas qual que é o intuito, né, do pescador lá, né, quando a gente faz uma rede, né? É passar várias linhas e ligar vários pontos, né? Quando a gente fala de pontos aqui, ó, pode ser equipamentos, aí pode ser computador, telefone, geladeira, né? Qualquer equipamento que tenha uma placa de rede que acessa a internet, ok? Vocês estão entendendo? Tá desesperando? Tá tranquilo, né? Tranquilo, tá? Aí, segundo Tannenbaum, né, que é considerado aí o pai da rede de computadores, né, rede de computadores é um conjunto de computadores autônomos interconectados por uma única tecnologia, né? 2 computadores ou mais que estão interconectados vão trocar informações, tá? Essa conexão é feita por um fio de cobre, né? Também pode ser por fibra ótica, né? Micro-ondas, ondas de rádio, etc., né? E aí a internet, né, é o maior exemplo aí de rede que nós temos, tá? No final da unidade 1, na apostila, né, ele pergunta, né, por que implementar uma rede de computadores, né? E aí a gente pode pegar o próprio exemplo que a gente tem na casa, né? Para todos terem acesso, né? Moisés tem uma rede na casa dele, todos os equipamentos imprimem na impressora, né? A televisão está conectada e aí ele assiste o Netflix na televisão da sala e continua no telefone na cama, né? Usando uma mesma rede, tá? Aí a gente vai vir, né, classificação, né, quanto à abrangência, tá? O que seria quanto a essa abrangência, né? Eu tenho a rede PAN, LAN, WAN e trocado, tá? MAN, né? Mas eu também posso ter ela sem fio. Eu vou pular um tanto de slide lá na frente. O que seria a rede CAN, né? Rede pessoal, né? Até, sei lá, 7 anos atrás, nossa rede em casa geralmente era um roteador. Você ligava no carro e estava sem internet, né?
vou falar o certo de quantos anos para cá, não, né? Esse roteador, aliás, desculpa, a gente ligava no modem, né? Quem chegou a ter internet aí da Oi, né? Eu cheguei a comentar com vocês, né? Era uma linha telefônica para o telefone e para a internet. Aí o Moisés estava lá namorando na internet, final de semana, o telefone tocava, a conexão caía. Né? Você usava ou um ou outro. Né? E aí era só o modem. Né? Esse modem você ligava no computador e pronto. Né? De 2010 para cá, mais ou menos, né? Aí foi criada né, pelo menos a Oi, que é a que a gente usava aqui, né? Começou a usar uma tecnologia conhecida como ADSL, né? Que era uma linha dinâmica, vamos dizer assim. E aí o modem da Oi, quando você contratava o serviço, eles ligavam a internet na sua casa e colocavam um cabinho com 2 portas. Aí você conseguia ter o telefone e a internet. Aí o telefone podia tocar que a internet não caía. Né? Depois dessa ADSL, aí eles conseguiram, né, começaram a usar os roteadores. Né? Aí esse modem já vinha com o roteador junto. Ou nessa transição, a gente usava o modem e o roteador. Ali, isso. Né? Eram 2 equipamentos. Né? E aí que a gente começou a ter TV, a usar o telefone com a rede sem fio, né? Entre outros. Então, quando eu crio essa rede sem fio, né, na minha casa que ela deixou de ser de cabo, aí eu vou ter a WPAN, né? Ou a WLAN, a WWAN e a WNET, tá? Eu vou pular lá para frente, né? Falando aqui da WPAN, né? Por quê? Né? Porque é a sem fio, é a que a gente utiliza mais hoje, tá? Qualquer dúvida aí, se alguém não tiver assistido a aula, é só olhar aqui, ó, né? A WPAN, né? Rede pessoal, né? Aí ela é com cabo. Né? Um exemplo aqui, a gente teria que ter os cabos conectando, né? A WPAN, né? Já é ela toda sem fio, né? Acessando aí, o mais conhecido é a rede doméstica que nós temos, né? E eu não sei vocês, mas lá em casa eu acho que não tem nenhum equipamento ligado no cabo. Né? O computador de mesa tem placa sem fios, notebook, impressora, televisão. Né? E qual que é a vantagem? Né? Equipamentos novos, aí quando eu falo equipamentos novos aí de 2020 para cá, né? A frequência deles é bem melhor do que no computador, no cabo. Né? Se você pegar um notebook aqui de 2005 e falar que a rede sem fio dele não presta, eu vou concordar. Né? A frequência era outra, o sinal era diferente, aí realmente é mais lento. Mas os equipamentos de agora, né? Inclusive o notebook, por exemplo, já conecta no modem no 5G. Então, assim, tá o top do momento, tá? Depois a gente tem a WLAN, né, que é a rede de área local, né? Ela utiliza ondas de rádio, né, a curto alcance, né? E aí vocês podem se perguntar, né, falar assim, mas o campus aqui usa onda de rádio, como que faz para pegar no campus inteiro? Né? Aí a gente utiliza um equipamento que chama Access Point, né, ou AP, né, e faz com que esse sinal é replicado e não perca tanto a qualidade. Tá? Eu posso falar, né, também que a minha rede doméstica, né, é uma LAN, né, mas geralmente a gente fala o quê? Como
a rede doméstica é dentro de uma casa, é no máximo um lote, né, costuma ser um lote de 300 metros. Né? Se o último morar numa chácara que é 2.000, 5.000 metros, aí já é aconselhável você fazer uma WLAN, né, que é pôr access point e ter vários pontos de acesso para melhorar essa rede. Tá? Depois a gente tem a WLAN, né, que é a rede metropolitana, né, geralmente o próprio nome diz, né, metropolitana, cidades, né, a UFV Florestal utiliza a WLAN, né, só que ela também faz parte da rede de Viçosa, que é Viçosa, Florestal, Rio, Paranaíba. São 3 cidades numa mesma rede. Aí, nesse caso, já é uma WMEN, tá? Que são 3 cidades conectadas, tá? Aqui no caso, né, tá vendo? A distância, a conexão é melhor, tá? Entre outros, aqui um exemplo, né? Aí já pega satélites para ir a longo alcance, tá? E temos a WW1, né? Que é a rede, vamos dizer que uma rede de maior alcance, né? Essa rede de maior alcance pode ser até entre países, né? Não vou lembrar aqui assim não, deixa eu ver. Uma universidade que tem, né? Eu não sei falar para você se a UFMG tem. Eu sei que tem universidades no Brasil que faz conexão com a Universidade do Porto, por exemplo, em Portugal. Né? Então, nesse caso, utiliza a WW1. Até aqui tranquilo? Vocês viram 2 capítulos da apostila, tá? Vamos passar aí. Oi? A definição é uma rede de área metropolitana. Tá? Agora, a WWAN, né? Aí é uma rede de área, vamos dizer assim, com maior alcance, tá? Entre países. Tá? 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 A LAN é local, tá? Aqui, ó. Tá? A banda de definição dela é como, professor? Só um minutinho. Tanto local quanto pessoal, praticamente Aqui, pessoal, a PAN é pessoal. Né? Lembra da sua casa, minha rede que eu tenho. Aí você fala assim, minha casa é dentro de um lote, 300 metros. Então, o alcance dela é 300 metros. a pessoa é o cabo e a outra aqui, ó. A pessoa usa. Sem fio. A pessoa usa. Tá? Com fio. Tá? seria mais a questão De distância, tá? A LAN é local, mas a gente aplica mais o quê? Né? Eu moro numa chácara de 20.000 metros, ou eu utilizo numa universidade, é um terreno maior, vamos dizer assim, tá? A metropolitana, né, entre cidades, tá? E a WAN, né? Países, eu acho que eu troquei aqui.
Fran? Tá? Só essas 300 metros, 500 cidades aqui, vou pôr assim, sei lá, né? Vou colocar aqui em cima. Vou colocar os países aqui, vou pôr aqui em cima. Foi isso que eu vi. Tá? Que aí vocês conseguem, né? A rede PAN, minha rede pessoal, que eu uso na minha casa. Né? Ah, mas aí minha casa é muito grande e eu estou na chácara com 20 mil metros. Então, você tem uma rede pessoal, mas a implementação dela vai ser de local. Tá? É a rede metropolitana. Né? Empresas que têm sede em várias partes do país. Né? Então, eu posso te dar um exemplo aqui da universidade, o quê? Né? A UFV tem uma rede local, mas ela também tem uma rede metropolitana, que engloba os 3 campos. Né? E de longo alcance, né? Entre países. Então, por exemplo, a UFMG tem uma rede junto com a Universidade do Porto, que é em Portugal. Né? Então, de um país para o outro. Tá? A classificação, gente, das redes de computadores, né? A gente tem a topologia física, né? E a lógica. Pessoal, quanto à topologia, né? Física, eu tenho de 3 tipos, né? Estrela, anel e barramento. Né? O que seria uma topologia física de anel? Né? Eu ligo um único cabo e coloco vários computadores. Né? Qual que é a vantagem dessa topologia? Né? Ela é barata. Precisamente eu vou precisar só do cabo. Né? Qual que é a desvantagem? O útil entra na sala e corta esse cabo. Né? O que vai acontecer nessa rede? Vai parar de funcionar na hora. Tá? A topologia que a gente fala de estrela, né? É uma das melhores. Por quê? Porque eu coloco equipamentos na ponta, né? Se o útil voltou a tentar, veio cá e cortou esse cabo, né? Os outros equipamentos vão continuar funcionando. Tá? E a topologia de barramento, que é a que a gente usa no laboratório, né? Geralmente tem um switch gerenciável, né? E aí, se o útil entra lá com a estilete e corta aqui, né? Todos os outros computadores continuam funcionando. Né? A mais utilizada é a de barramento, entretanto, ela é mais cara. Né? Por quê? Porque eu preciso de um switch para gerenciar. Né? Cada caso é um caso. Né? E cabe a vocês aí, como futuros desenvolvedores, explicar para o cliente. Né? Às vezes o cliente tem só R$50 para pôr no cabo. Né? Você tem que explicar para ele o quê? Pode funcionar um ano, mas amanhã alguém pode passar em cima do cabo
e você tem que comprar novamente, né? E aí, de repente, esse cliente não tem 2.000 para pagar no switch. Então, você oferece para ele a alternativa de fazer em estrela, tá? Perguntas? Não? Hã? Olha lá. Pode falar. A parte lógica, né, são os cabos, né? Então eu tenho Não, professora, eu tenho que chegar ali. tá bom. Como é que chama o cabo de rede, gente? Lembrando que agora Internet. eu tenho par traçado. Entre outros. A gente acha que a aula começou outro dia que não estudou nada, que a gente vê tanta coisa, né? Então, aí tem os meios de transmissão, né? Por exemplo, rádio, né? Não sei se vocês aqui em Florestal chegaram a sofrer uma época que só existia, né, etc., e era rádio. Aí, um tempo assim, ó, a internet não funcionava nem por reza, né? Fala não. A de satélite, né? E aí tem umas tecnologias bem recentes, né? Diz que tem um satélite aí que pega, que funciona, você pode transportar o equipamento dentro do carro, né? Isso, né? Aqui é só mostrando mesmo os meios de transmissão, né? Como que funcionam esses cabos, tá? Sempre lembrar o quê, né? Por exemplo, o cabo coaxial. As primeiras redes de computadores era com cabo coaxial. Mas daí, logo em seguida, já foi inventado a TV. E aí a televisão também utilizava o cabo coaxial. E aí... Oi? Ah, tá. Então, tipo assim, duas tecnologias usando o mesmo equipamento, e aí dava interferência, né? E aí a gente continua sofrendo isso hoje com 5G, né? Vocês viram a questão da parabólica, né? Que tá tirando a parabólica de sinal porque ela usa a mesma frequência do 5G. Por isso que estão trocando os equipamentos. Eles pegaram uma coisa que funcionou muito bem durante ano, colocaram para funcionar o 5G e estão refazendo o sinal da parabólica. Lá atrás, quando não se tinha nem Sky, era outro nível, né? Aí tivemos não sei se foi 2 semanas, né? Que a gente falou só sobre cabeamento estruturado, né? Disponibilizei 2 apostilas extra para quem tiver interesse, tá? É uma área que eu gosto muito, eu acho muito bacana, né? Sim, tá no AVA também, tá? Eu coloquei no grupo e no AVA, Fran, porque é um conteúdo onde você pode tirar certificação. E ele é cheio de normas e padrões, tá? Mas aí, resumindo aqui, né? A gente fala, né? Qual cabeamento?
Aí uma das primeiras coisas que a gente fala, né, é se a gente vai usar ele horizontal ou vertical. Né? Horizontal no laboratório, vertical no prédio, por exemplo. Né? Qual tipo de rede que vai ser a minha rede? Né? Então, quanto à abrangência, vamos dizer assim, qual topologia, né, que eu vou usar? E aí eu tenho que colocar, né, a topologia física e a lógica. Eu vou fazer essa rede com cabo coaxial, com cabo de par traçado, né? Topologias. Física e lógica. Se ela é de um estado ou entre estados, né, aí já é quanto à classificação lá, tudo certinho. Né? Aqui um exemplo, né, para vocês aí de um cabeamento estruturado. Né? Quando eu falo que ele é horizontal, é só em um andar. Né? Por exemplo, aqui no campus, o prédio dos laboratórios. Né? É um cabeamento horizontal. Né? Mas se eu pegar lá no prédio do Leme, né, eu já botei ela vertical. Porque... Oi? O horizontal é só um andar. Tá? Lembra do horizonte lá na praia. Tá? Agora, se eu pegar o prédio do Leme, por exemplo, ele tem 3 andares, né? Então eu vou ter horizontal, mas eu também vou ter vertical. Tá? Algumas ferramentas, né, que a gente utiliza aí, né? Então aqui também, né, física e lógica. Algumas ferramentas, né, alicate de fazer a clipagem, cheguei a trazer, não lembro se todos estavam, né? O testador, né? Tem para ver do cabo, né? E também tem o para fixar lá na parede. Aí tem esse equipamento aqui, que não me pergunte, eu não sei o nome. Né? Deixa eu ver se está aqui. Não fala não. Né? Tem os conectores do cabo de rede, né? Esse daqui utilizado na parede e ele fica visível daquele jeito ali para nós, tá? Tem os padrões aí, né? Quem entende um pouquinho de elétrica, né? A mesma, todo padrão, norma, tudo certinho, né? Multímetro para testar. E aí eu falo muito de cabeamento estruturado, que ele está interligado, né? Paralelo com o padrão de energia, né? Aqui só mostrando para vocês, né, como que é feito a conexão. A gente vai fazer a aula prática mais para frente, pode ficar tranquilo, né? A gente fala aí padrão, né, 6, se não me engano. Tá? Esse cabo crossover, né, você já ouviu falar, né? A gente fala que é o macho e a fêmea, e aí liga ele em 2 placas de rede e a gente tem uma rede de computadores. É a rede mais simples que se tem de desenhar. Tá? Fibra ótica, né, alguns modelos aí, tá? E é um equipamento mais caro. Né? Como fazer esse cabeamento estruturado da fibra ótica? Né? E aí, por ela ser de vidro, né, se a gente dobrar, ela quebra, né? E a conexão aqui também é muito sensível à poeira. Né? Qualquer pozinho que vai ali, se a internet para de funcionar. Tá? Temos a máquina de fazer a fusão do vidro,
fibra ótica, né? Até, sei lá, 5 anos atrás, 5, 7 anos atrás, né? A gente não encontrava no Brasil um equipamento extremamente caro, né? Então, não se fazia essa fusão, né? Não sei se vocês vão lembrar que eu passei o vídeo para vocês da fibra ótica no Rio Amazônia, né? Descendo o Rio Amazônia. Então, se fazia 2 redes para já deixar uma de backup. Tem um testador de fibra ótica também, para ver se essa fibra está passando luz em todo o caminho. Né? E aí, se não me engano, acho que foi o último capítulo que a gente viu, né? Foi o modelo de camadas. Né? O que é o modelo de camadas? Quando a gente viu o modelo de camadas, eu falei com vocês, eu pensei até em trazer a cebola para mostrar, né? Só que aí quando eu peguei a cebola lá na geladeira, eu pensei, minha mão vai ficar cheirosinha, eu vou só pôr o exemplo de cebola. Né? Eu gosto de comparar com a cebola, por quê? Né? A Fran consegue comer essa camada da cebola se ela não tirar as demais. E geralmente, se ela for lá comer essa camada e tirar as demais, a cebola desmonta. Né? É uma coisa bem unida, bem uniforme, está ali sempre bem junto. Tá? O modelo de camadas, né, ele utiliza o padrão da ISO, né, e aí a gente costuma falar que é o modelo OSI. Né? Esse modelo OSI eu só passei para mostrar para vocês. Né? A gente teve uma aula com ele. Né? E aí eu costumo falar o quê? Né? Que o modelo OSI vamos decorar o modelo TCP. Quem vai lembrar? Eu lembro. Pode. A primeira aplicação, transporte, Ok. acho que é rede. Isso. O que mais? Relance. Física. Então, bonitinho. Né? Por que eu lembro ele primeiro? Porque eu lembrando ele, eu costumo fincar. Então, ou seja, o meu modelo SI tem o atref bonitinho, né? Só que ele vai ter mais 2 camadas, né? Que é a apresentação e a sessão. Né? A parte física, né? É a parte física da minha rede, é o quê? Os carros, equipamentos, etc. Né? A Elance. Como que eu vou transportar esses dados dentro dessa rede? Né? A rede, minha rede de computadores, para me transportar eu preciso do transporte. Né? Esse transporte, né, como eu disse no início, no caso, né, não lembro quem que eu falei, né, que ia me mandar, se o último me mandasse uma carta, né, rosa, né, seria transportada pelos correios. Aqui ela vai ser transportada dentro dos carros, né?
E aí ela é transportada por frames ou por quadradinhos, vamos dizer assim, né? Nesse modelo a gente tem apresentação e exceção, né? Que é o quê? Quando Moisés manda uma mensagem de WhatsApp, automaticamente vai o xizinho não, né? O Vzinho lá assim que a mensagem foi. Quando eu recebo, aparece o xizinho. E quando eu leio, ela fica azulzinha, né? Isso está implementado aqui dentro, né? Lá atrás, Moisés vai lembrar, né? Quando a gente ficava a noite inteira baixando o filme, né? Aí era o quê? Eram os quadradinhos, vocês lembram? Né? E aí, quando estava lá no final, o telefone tocava e a janela fechava, né? Quando Moisés ia baixar o filme de novo, geralmente na outra noite, começava todo quadradinho carregando, né? Então, essas duas camadas aqui, ó, a gente pode falar que elas foram melhoradas e estão ocultas aqui. E hoje eu já tenho essa garantia, né? Vou mandar um arquivo para vocês no WhatsApp, né? A conexão que é mais lenta, né? Aparece o disquinho carregando. Se a conexão cai na hora que carregou até, né, vai carregando. Chegou aqui, caiu, na hora que eu peço para reenviar, ele já continua aqui, ó, tá? Esse, né, é o principal ganho do modelo AFI para o modelo TCP, tá? Por último, né, fiz um resumão aí, né? Temos alguns protocolos, né, que são utilizados dentro desse modelo TCP. Estou terminando, tá, gente? Esses protocolos, né? Não vou colocar o significado de todos, não, mas eu lembro. Protocolo de transferência de hipertexto, que é o que a gente usa na internet, né? Ou o HTTPS, né? Que o FM Security, de segurança, tá? Temos aí o SMTP, que é o protocolo de transferência de correio simples, né? Utilizado para e-mail, tá? Temos o FTP, né? E aí o que eu falo sempre com vocês o quê, né? Protocolo de transferência de arquivo. Aí quando? Ah, mas não é? Né? Lembra do inglês, file. Tá? Então, ó, são raras exceções que não bate. Tá? O RTP, que é o protocolo de transporte em tempo real, muito utilizado aí hoje nas comunicações, né? O Telnet, que é um protocolo aí para terminais virtuais, né? Temos o DNS, que é Sistema de Nomes e Domínios, né? que determina os sites, né, o .com, .br, .ind, .universidade. E aí,
Aqui, ó, também é só falando das camadas, né? O que cada camada faz, né? E aí, só lembrando desse modelo aqui do TCP, que esse aqui, ó, que é o nosso foco dentro de rede de computadores, né? O que? Para Michelle me mandar a mensagem, ela vai precisar da aplicação de um software, né? Seria, por exemplo, um WhatsApp, né? Para essa mensagem ser enviada, ela vai precisar ser transportada, né? Para utilizar esse transporte, ela precisa de uma rede, né? Vai ser uma rede sem fio, eu vou receber na rede de cabo, né? Dentro dessa rede, nós vamos ter os protocolos, né? E os equipamentos. Então, um depende do outro, tá? Esse modelo aqui, a gente fala, que é conhecido como top-down, né? De cima para baixo, tá? E o modelo ASI, que era utilizado antigamente ainda, né, algumas empresas se usam, é de baixo para cima, né? Eu preciso do computador para ter a rede, para fazer o transporte, para receber a mensagem, tá? E a última coisa que eu esqueci de falar, né? Não lembro também quem estava no dia que eu falei, né? Sempre, gente, fibra óptica, tá? A gente fala fibra óptica e isso aqui é pegadinha de concurso, tá? Eu adoro colocar lá qual é o jeito correto de se inscrever. Dúvidas, perguntas, críticas, sugestões? Posso passar a prova agora? Pode passar o quê? A prova agora? Não. Pode aproveitar que tá fresquinho. Tá fresquinho, né? Aí, gente, foi bom. Eu gosto da revisão porque